Você já ouviu falar de Software Defined WAN, SD-WAN? É sobre isso que a gente vai trocar ideia aqui hoje no nosso vlog, onde você vai aprender o que é SD-WAN. Entende uma coisa? Imagina que você tem uma empresa, cara, consiga imaginar aqui comigo, a gente vai cair para minha tela e você vai ver isso aqui funcionando mesmo, a gente vai compartilhar, mostrar um laboratório, a parada funcionando. Mas consegue pensar comigo, imagina que você tem uma empresa que quer sair de São Paulo, chegar até o Rio de Janeiro, só que a gente tem várias soluções para essa empresa sair de São Paulo e chegar até o Rio de Janeiro. Você poderia usar uma operadora de internet, um MPLS, poderia usar uma rede 5G, 4G, poderia usar um link via satélite. Você percebe o tanto de tecnologia que nós temos disponíveis para fazer esse tipo de atividade? Só que hoje em dia você precisa ser um profissional de infraestrutura de redes que tenha um conhecimento acima da média para criar uma solução que vai ter o melhor custo-benefício para essa empresa. É aí que entra a tal da SD-WAN. É uma solução que é mais inteligente, que consegue tomar a melhor decisão baseado em diferentes atributos que você vai estar definindo, que você vai estar configurando para que ela consiga sair do São Paulo a chegar até o Rio de Janeiro da maneira mais eficiente, da maneira mais barata, da maneira que tem a melhor resiliência. E é sobre isso que a gente vai falar no vlog de hoje, mostrar um pouquinho para você de como que você vai preparar um ambiente que possa usar a solução SD-WAN, só que a gente vai fazer isso com a mão na massa, mostrando realmente aqui no estúdio da HackOne como que você monta uma infraestrutura que vai suportar SD-WAN, como que você configura isso desde o zero e para você entender no low level, no campo de batalha, como tudo isso funciona. Vamos cair para minha tela e vamos aprender isso? Só que antes, você já sabe, tem aquele pedido. Cara, se inscreve no canal aqui da HackOne para você estar sempre atualizado com os melhores conteúdos que a gente traz para o mercado de infraestrutura e também curte esse vídeo, cara, compartilha ele para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que é premium, de altíssimo nível, por quem está no campo de batalha para ajudar você. Então aperta aqui ó, no botãozinho curtir, depois no botãozinho compartilhar, pega o link, manda para geral e aí sim ativa o modo aula aí, senta na cadeira, cara, pega o seu caderninho e bora estudar, porque agora, produção, compartilha minha tela aí, vamos começar. Então vamos começar aqui a introdução ao SD-WAN, né? Primeiro ponto importante, né? SD-WAN não é um tema básico, tá? SD-WAN é um tema avançado. E por que que é um tema avançado, né? SD-WAN é um tema avançado pelo fato que as tecnologias que estão envolvidas com SD-WAN são tecnologias que exigem uma base de conhecimento muito sólida em diversos outros tópicos, né? Exige a necessidade de você, para você entender bem SD-WAN, né? De você conhecer de BGP, existe a necessidade de você conhecer de MPLS, existe a necessidade de você conhecer de DMVPN, necessidade de você saber o que é IPsec, necessidade de você saber o que é, como que faz QoS, né? Então existe uma base necessária aí, né? Só que não quer dizer que, Lucas, não tem o domínio tão absurdo, né, em QoS, ou em MPLS, ou em BGP, vou ficar perdido? Não, você vai conseguir andar aqui, né? Mas claro que para você nadar de braçada, tem que construir essa base, senão você vai ficar aquele cara que clica em botões, né, mas não sabe muito o que está fazendo, tá? Ponto importante, né? Quando a gente olha para SD-WAN, né? Aí vocês vão ver aqui essa telinha do vManage, né? Que vai ser o nosso Single Pane of Glass. Eu já vou explicar um pouquinho mais o que é esse cara. O cara já se acha, pô, acabou a linha de comando. Não, cara, não cai nessa. Teve até alguém que falou um comentário pra mim ontem lá no meu Instagram, né? Lucas, veio cloud, então acabou a infraestrutura de redes. Não cai no papinho, a lei da Maria, né? Da Maria vai com as outras, né? O cara viu o negocinho, ele vai com as outras. Não, não é assim, né? Não quer dizer que você tem uma interface gráfica que acabou a linha de comando, cara. Você tem que fazer muita coisa assim
de troubleshooting a nível de linha de comando. E eu falo isso, cara, porque eu ajudei a construir um backbone da Nokia, né, que é uma outra solução de SD-WAN. A gente tá vendo aqui a solução Cisco, mas é uma outra solução de SD-WAN da Nokia no Edge, né, dentro da BT. Então eu ajudei a construir esse backbone. E eu tô te falando que nesse processo de receber diversos clientes ali, a gente continuou usando linha de comando, tá, para fazer muita coisa, tá? Então não vai achando que isso aqui, acabou o engenheiro de redes, cara, cabeça de caqui, tá? Cabeça de caqui. Primeira coisa é seguir conselhos de quem já chegou onde você quer chegar. Então não vem com esse negocinho de, é assim agora, não, tá? Então o que eu vou te falar aqui é mercado, é jogo da vida real, tá? A gente tem aqui uma introdução para ser feita dentro dessa aula e, de novo, galera, por ser um tema avançado, eu vou tentar ir o mais sucinto possível. É uma aula de introdução a SD-WAN, de mostrar por que ela veio para ficar. Primeiro ponto que a gente tem que conversar aqui é o seguinte, né? O que é SD-WAN? E aqui eu vou resumir, né? Apesar que a bebezinha já deu uma aula aí de SD-WAN, mas aqui eu vou resumir de uma forma muito simples para começar a fazer pra gente começar fazendo uma introdução, né? Basicamente, né? Se você pensar em escritórios ali, né, que estão conectados em diferentes localidades, né? E aí você pode pensar em país, você pode pensar em estado, você pode pensar em bairros diferentes, enfim, mas esses caras estão conectados, eles se conectam através de alguma infraestrutura de backbone, né? Essa infraestrutura, ela pode ser, cara, várias, né? Mas vamos colocar aqui 3 exemplos, né? Esse cara aqui pode ter um MPLS, aqui a gente pode ter um segundo backbone, vamos fazer ele diferente, né, numa outra cor. Um segundo backbone de internet, um terceiro backbone aqui que a gente vai chamar de LTE, né? Vamos chamar de uma maneira mais fácil que a gente chama no Brasil, né? Vamos falar que é um backbone 4G, né? Então você tem esses 3 backbones aqui, né, que podem ser alternativas de conectividade para essa empresa conectar os seus sites. Aí você vai ter sites que eles falam no MPLS, que ele fala na internet e que ele fala no 4G. Então ele tem, cara, o cara é um site mais importante, né? Então ele tem 3 pernas de redundância, ou até ele pode ter 2 operadoras, né? É muito comum a gente ter 2 MPLS, então você está conectado com a Vivo, você está conectado com a BT e você está conectado numa terceira alternativa que é uma internet, né? Então é uma internet que pode ser da Vivo mesmo, né? Então você tem a BT MPLS, Vivo MPLS e a Vivo Internet, né? Que seria as suas alternativas de link, né? Aí você tem esse outro site aqui que ele vai ter só 2 conectividades, que ele vai ter... vamos colocar aqui para ele só internet e só 4G, né? Eu vou ter esse outro cara que ele vai ter MPLS internet, eu vou ter esse cara que vai ter uma perna só no MPLS, né? O que acontece quando a gente vê esse cenário todo? Existem otimizações de caminhos que vão acontecer de maneiras distintas para esse site 1, para o site 2, para o site 3 e para o site 4. Né? O site 1 a gente não tem muita otimização para fazer nele, né? Apesar que a gente poderia ter aqui, ó, vamos botar então 2 pernas no mesmo MPLS, né? A otimização que a gente tem nesse cara é o quê? É só link primário, link de backup no mesmo backbone, né? Então se cair aqui o backbone, ou se cair o teleporto que eles estão conectados, aí você pode ter diferentes dificuldades para enfrentar. Já no site 2, nós temos aqui otimizações que podem ser feitas com 3 conectividades distintas. MPLS, internet, 4G. Lucas, não sei o que é MPLS, não sei o que é internet, não sei o que é 4G, né? Internet e 4G você deveria saber, né? MPLS é uma internet privada aí, tá? Mais ou menos isso, né? Tem o treinamento de MPLS lá dentro da comunidade, assiste ele que você vai entender, você vai construir um backbone MPLS, né? Mas você tem esse site aqui que você vai fazer otimizações distintas. No site 3, a mesma coisa. No site 4, a mesma coisa, né? Qual que é o problema disso daqui, né? Para a gente poder gerenciar esse ambiente. Então, vamos conhecer os problemas aqui, né? Primeiro deles, né? Alguns, na verdade, problemas. O primeiro deles que a gente pode pontuar é... O site aqui, né? Todos esses sites, ele precisa de inteligência local, né? Inteligência local. Como assim, né? O device que você coloca nessa porta, o roteador que você vai colocar ali, né? Se for um roteador Cisco, aqui a gente vai falar Cisco. Lucas, quero aprender SD-WAN Nokia, quero aprender SD-WAN de outro vendor. Aí tem que ir lá no treinamento do outro vendor, tá? Aqui a gente vai falar de Cisco, VIPTela, que é o que vai dominar o mercado, que os caras já estão engolindo todo mundo, né?
Essa inteligência local que você precisa aqui nesse equipamento é para ele tomar as suas decisões de roteamento, né? Então, o que acontece no comportamento hoje na rede, né? Esse device aqui, né? Esse equipamento, esse que a gente vai chamar de roteador A e roteador B, você tem que entrar na configuração do roteador A e falar assim, ó, eu quero usar o roteador A como primário, eu quero usar o roteador B como secundário, ou eu quero usar o roteador A para X VLANs, né? Aí a gente pode aplicar ali um PBR, né? E falar assim, ó, para esse tipo de porta, para esse tipo de IP, né? A gente quer usar um roteador diferente do outro, né? Eu vou pelo A ou eu vou pelo B, enfim, você vai conseguir fazer uma manipulação. Só que qual que é a questão aqui, né? Você tem a sua RIB, o que é a RIB, né? A RIB é a sua Route Information Base, é a software, né? A sua inteligência da caixa, ela tá aqui dentro. Você tem também aqui no mesmo cara, você tem a sua FIB. Então, na hora que a inteligência decidir falar assim, ó, a gente vai rotear dessa maneira, ele pega toda essa parada ali, joga num pacotinho lá, numa informação, né? Não é um pacotinho, mas ele joga lá e fala assim, ó, FIB, agora é com você. É assim que a gente vai usar o tráfego, né? O flow de tráfego nesse equipamento, né? Então, qual o problema? A inteligência é local, né? Se eu tô aqui no site 2 e esse site 2 é o nosso data center e eu falo pro data center eu quero gerenciar todo mundo e quero falar que a partir de hoje MPLS é o primário para quem tem link MPLS, é o roteador A, e internet para quem tem link internet é o primário para esses sites, né? Você não consegue, você tem que fazer isso por cada uma das cartas, você vai entrar em cada uma delas e fazer essa otimização, né? Então esse aqui é um dos problemas. O segundo problema que a gente pode ter aqui, né? Esse cara que tem a inteligência local, né? Outro problema, ele vai ter que... se você precisa fazer você tem diversas aplicações aqui, né? E aí, cara, esse ponto aqui é muito importante, né? Aplicações, né? Você tem diversas aplicações aqui rolando nesse cara, né? Essas aplicações, a nossa rede de hoje, esquece. Se você é um engenheiro de redes e pensa em roteamento apenas, cara, o mercado vai te engolir. Você tem que dominar como o TCP funciona, você tem que dominar como o DP funciona, você tem que dominar como que é o comportamento de uma aplicação em si, né? Por quê? Porque não existe mais um roteamento baseado em IP, né? Você não quer rotear, eu quero rotear para essa VLAN, para a VLAN tá funcionando. Não, o tráfego, o flow que nós temos hoje, ele é baseado em aplicações. Ele é Application Aware Routing. O seu roteamento ele é baseado em aplicação. Quer dizer, se eu tenho uma aplicação quer dizer que esse link primário aqui, o A, ele é sempre o melhor? Cara, pode tá dando ruim, pode estar vindo uma latência aqui absurda e os caras que vão rodar uma aplicação de vídeo vão ficar puto com você. Pode ser que tá vindo aqui um jitter muito alto, pode que tá tendo perca de pacote. Lucas, mas eu consigo monitorar isso aí com IP-SLA. Claro que você consegue com IP-SLA, mas você consegue fazer um Deep Packet Inspection. O que é Deep Packet Inspection? É você abrir o Wireshark, né? Você abre o Wireshark da aplicação e você consegue ver tudo que está acontecendo na aplicação, mensurar baseado num SLA que você definiu para aquela aplicação, se aquela aplicação pode usar o link A ou se ela pode usar o link B. Isso aqui é mercado. É isso que a gente faz hoje, né? E você não tem essa inteligência. Você tem a inteligência de habilitar um PBR, né? Mas PBR não vai fazer Deep Packet Inspection. Você vai ter que, e se você fizer também, você vai ter que fazer por cada a aplicação específica que você tiver. A complexidade, ela é absurda, absurda. Quem tá no campo de batalha aí, quem tá no jogo da vida real, sabe o tamanho da dificuldade de você conseguir, né, preparar o seu ambiente para ele corresponder, né, à performance do seu ambiente. Eu aqui, ó, no Service Provider, eu tive que fazer um projeto lá gigante de implementar um IP-SLA de vídeo para monitorar o backbone inteiro para ver se o backbone estava aceitável ou não para chamadas de vídeo, que é completamente diferente o comportamento de uma chamada de vídeo, da aplicação de vídeo, do que uma aplicação de voz ou até mesmo uma aplicação que está rodando dados lá, né? Que é o mais simplificado, né? Então, enfim, né? É Application Aware. E você não consegue fazer isso. O roteamento que você faz lá, ele é, primeiro, a inteligência local, e o roteamento, ele é também, a decisão é local. Você vai aqui, manipula o que você tem que manipular e ele decide, mas ele não é
para todas as suas aplicações. Um outro ponto aqui que eu quero voltar, né, falar quando eu falei da inteligência local, vamos olhar isso daqui, né? Imagina o seguinte, você tem lá no seu... Não, deixa eu fazer assim... vamos fazer assim, ó, porque eu vou precisar dessa luzinha, né? Vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente estava falando da inteligência local, né? Todo roteador, galera, isso daqui é coisa de... Já virou CCNA isso aqui, né? Mas cai lá no CCNP, não cai no CCNA, né? Mas todo roteador você vai ter o quê? Naquele seu site remoto, então pensa lá, você está no site 1, você tem dois devices, né? O roteador A e o roteador B. Esses caras, para ter a sua inteligência local, ele tem a sua RIB, que ela tá na Control Plane. E você tem a sua Data Plane, né? Então a Data Plane, isso aqui é basicamente isso, tá? É hardware e software. É basicamente isso, é basicamente assim para ficar mais fácil de entender, né? E o que acontece? Quando entra um tráfego nessa interface aqui, né? Você habilita um protocolo de roteamento ou você está recebendo um pacote para você rotear, né? Ele vai ter diversos comportamentos de acordo com o tráfego que está chegando. Se for um protocolo de roteamento, ele vai rodar em Control Plane. Se for só um pacote, ele vai só sair em Data Plane. Só que qual que é o problema, né? Se você tem 2.000 sites e esses sites, cada site dessa empresa aqui tem 2 links redundantes, né? 2 links que vão ser redundantes entre si, a gente está falando de 4.000 roteadores, certo? Pensando que cada link redundante vai ter um roteador. 4.000 roteadores, né? 4.000 roteadores. Esses 4.000 roteadores, imagina que todos esses caras têm que ter essa inteligência embedded, né? Dentro da própria caixa. Ele tem que saber fazer Control Plane, ele tem que saber fazer Data Plane. Qual que é o problema disso? O custo, né? Qual que é o custo disso daqui? E eu tô falando de custo, tem 2 custos aí, né? Que é o OPEX e o CAPEX, né? OPEX é operacional, CAPEX é o custo do ativo mesmo, né? O ativo aqui, o roteador em si, ele custa caro. Você vai pegar lá o roteador, sei lá, $1.000, né? O roteador custa $1.000. Só que, por que ele custa tão caro? Ele custa caro porque que ele é um suitão, né? Um hub e um roteador. O que custa mais barato? O hub é mais barato, né? Por que o hub é mais barato? Porque o hub, ele só é uma infraestrutura de hardware. Ele tem menos inteligência, então ele tem menos CPU, menos processamento, ele precisa armazenar menos informação. Ele só faz isso aqui, ó. Chegou, tchau, 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 vai mandando nas portas e encaminhando para todo mundo, né? É uma comparação meio ridícula, né? Mas o que eu quero dizer é que se a gente matar isso daqui, né? Se eu tirar desses 4.000 roteadores, eu falar assim, ó, eu não quero que vocês se preocupem com Control Plane. Eu quero que você, roteador, você só encaminhe, você só mande isso para cá e você só mande isso para cá. Lucas, mas como assim, né? Veja bem, quando eu falo de Data Plane, você só se preocupar com Data Plane, né? Data Plane não quer dizer que você é um cara burro. Data Plane quer dizer alguém mais inteligente que você foi lá e te mandou essa informação. O cara foi lá e pegou a informação que você precisa receber e te mandou. Quando ele te mandou, você instalou na sua FIB, na sua Forward Information Base, né? Só que é uma tabela mais inteligente, porque ele sabe para onde que ele manda, ele sabe com quem ele fala, mas está aqui dentro. Só que alguém mais inteligente que calculou o melhor caminho para mim. Alguém mais inteligente que falou, ó, quando for a aplicação A, você faz assim, quando for a aplicação B, você faz assado. Então teve um cérebro nesse meu ambiente que fez essa informação para nós, né? Isso daqui é uma das grandes vantagens de SD-WAN. Vamos que eu nem comecei ainda, tá? Falar de SD-WAN, tem muita coisa pra gente discutir aqui hoje. Show, show. Beleza, já que tá sossegado, vamos seguir aqui o passo, né? Olha só, quando a gente pensa então naqueles 2 problemas que eu só comentei, né? O custo de CAPEX, o custo de OPEX, de você ter gerenciar os seus sites localmente, né? Em vez de você ter um local de gerência para todo esse ambiente, o fato de você ter esse cara lá o seu equipamento de borda fazendo tanta parte de inteligência, né, quanto a parte de tráfego mesmo, isso são problemas sérios, né? Só que olha o que acontece na história, né? Quando a gente pensa no backbone SD-WAN, a primeira coisa que começa a se tornar interessante,
A gente tem aqui nesse exemplo, ó, nesse exemplo a gente fez o quê? Eu tenho um site aqui que eu estou chamando de Rio, Curitiba, Buenos Aires, e aqui eu tenho um data center em São Paulo, tá? Tudo isso aqui é a mesma empresa. Esses sites do Rio, Curitiba e Buenos Aires, eles têm duas conectividades cada um. Uma conectividade é numa nuvem MPLS, outra é numa nuvem de internet. Aí vem sempre o chatão, né? Lucas, mas isso não é MPLS. Eu sei que não é MPLS. Isso daqui só é um SPF rodando aqui dentro para simular um MPLS. E depois que você seguir o treinamento, você vai ver que doesn't matter, não importa, porque vira tudo underlay, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui hoje, tá? Mas entenda isso como são vários roteadores. Eu tô falando isso porque não tem como rodar MPLS com uma única caixa, eu sei disso, mas é a nível de exemplo, tá? Para reduzir o recurso de hardware que a gente precisa aqui, né? Mas veja bem, você tem então uma nuvem MPLS, você tem uma nuvem de internet, esses caras com as duas pernas conectadas e é o seu data center, né? Primeiro problema que a gente consegue começar a resolver, né? A SD-WAN, quando a gente começa a trabalhar com backbone SD-WAN, a primeira coisa que acontece aqui, SD-WAN, desculpa meu francês, mas SD-WAN cagou para sua conectividade. Não interessa para SD-WAN o que você tem de conectividade entre os sites. SD-WAN vai enxergar tudo isso daqui como um único backbone SD-WAN. SD-WAN vai enxergar tudo isso como um único backbone desse SD-WAN. É claro que a gente tem que preparar esse ambiente. A gente tem que montar essa infraestrutura para a estrutura funcionar dessa maneira. Por que isso é positivo? Se eu considerar tudo isso um único backbone, vai ficar muito mais fácil de eu decidir se é um único backbone. Eu posso falar, você sai pela perna 1 ou você sai pela perna 2. Mas é visto como um único backbone. Fica muito mais simples a sua gerência do seu ambiente do que você ter que cuidar de backbones de nuvens separadas, né? Tudo isso daqui que a gente está vendo do nosso MPLS ou da nossa internet, tudo isso daqui vai virar underlay. Por que ele vai virar underlay, né? Ele vai ser underlay porque em cima disso, em cima dessa topologia de internet ou de MPLS, nós vamos instalar um novo protocolo. E esse protocolo é o cara que vai gerenciar o nosso ambiente SD-WAN, né? Eu já vou falar qual que é esse protocolo e como que ele funciona, né? Mas o que acontece por trás das cortinas para tudo isso funcionar? A gente ter um único backbone, a parada ser mais escalável. O que acontece por trás das cortinas? O segredo tá nessas caixas aqui, que elas são chamadas elas vêm substituir o seu CPE, né? Para quem não sabe o que é CPE, CPE é Customer Provide Edge, né? É o roteador que fica lá na borda da sua conectividade com a sua WAN. Então é o roteador da borda, que pode ser gerenciado pela operadora ou pode ser gerenciado pela própria empresa, né? Pensando que esse roteador que está aqui na borda é gerenciado pela própria empresa ou pela própria operadora, não importa, né? Mas é um roteador que está lá na borda. O que acontece? No legacy, né? No passado, né? Nos dias de hoje, tem muita empresa que ainda usa isso, né? No passado, a gente conectava esse roteador, né, ao seu MPLS ou à sua internet e você tinha que aplicar uma configuração nesse cara aqui, né? Esse roteador ele tinha tanto a parte de control plane quanto a parte de data plane nessas caixas. Só que agora o X da questão é isso aqui, ó. O SD-WAN ele mata esse roteador, não quer dizer que ele mata o router, né? Ele instala um novo iOS, uma nova imagem ali dentro, né? Um novo software dentro do seu roteador, para que o roteador tenha um outro comportamento. Então esse roteador, a gente tem dois tipos de roteadores aqui que podem ser roteadores que usam a tecnologia SD-WAN, né? A gente tem um roteador que é chamado de V-Edge, tá? E a gente tem um outro... Meu Deus, meu português hoje está horrível, né? E a gente tem um outro roteador que é chamado de C-Edge, tá? O que são esses caras, né? O V-Edge, esse V aqui, vem de Viptela, tá? Viptela era a empresa que criou essa solução de SD-WAN. Cisco foi lá, comprou esses caras, então muita coisa que você vai ver continua tendo a nomenclatura da Viptela, né? O C-Edge aí a Cisco. O que a Cisco fez? Falou, cara, a gente tem lá os ESRs, eu tenho os
ASRs, eu tenho CSR, que são, então, essa família aqui, né? Por exemplo, tá? ISR, ASR, CSR. Eu tenho esses caras aqui, por exemplo, né? Que esses caras, pô, essas caixas já são puta caixa malandra, né? Caixa ligeirona, caixa tranquilona. O que eu posso fazer? Vou instalar um software, criar um software novo para essas caixas, né? E essas caixas, elas terão, né? Essas caixas, elas terão um software de SD-WAN, né? Elas vão funcionar como uma caixa que fala SD-WAN. Então, essas caixas são chamadas de CED, né? Então você pode usar um CED ou um VED, tanto faz, vai funcionar do mesmo jeito. Você poderia usar um CSR aqui no lugar desses VEDs, né? Isso que eu quero mostrar das duas alternativas, né? E aí o que acontece? Aí começa a inteligência da coisa. A inteligência de SD-WAN tá aqui, ó. Tá nesses 3 equipamentos, que é o que muda toda a história. O primeiro cara que eu quero chamar a sua atenção, né, te mostrar como é que esse cara funciona, né, te mostrar por que a gente precisa dele, é esse malucão aqui, ó, o nosso V-Smart, né? Deixa eu fazer assim, o nosso V-Smart. O que é esse equipamento V-Smart, né? Então veja bem, a gente não falou que tinha um custo implícito nesses devices de OPEX e CAPEX? Tinha um custo alto ali, né? O OPEX era alto, porque a manutenção por caixa isolado era alto, e a gente tinha um custo alto de CAPEX também. A gente resolve isso. Como que a gente resolve? Os caras criaram uma outra caixa. Falou, pô, mas como você resolve? Você tá ficando mais caro, você criou mais uma caixa, né? A gente criou uma outra caixa, que é chamado de V-Smart. E essa caixa, olha que sinistro isso daqui. Essa caixa, esse V-Smart, tá? Esse V-Smart é o brain, né? O que é brain em inglês, né? É o cérebro da rede. Ele é o cara que vai fazer tudo que for control plane. Tudo que for control plane. O que a control plane faz? Me vai lá, me apresenta, né? Você tem control plane que faz roteamento, tabela de rotas, né? Tabela de rotas, quem faz é a control plane, né? Quem calcula lá recebe as rotas do protocolo de roteamento, negocia neighborship, quem faz? Control plane, é ele que faz. Você tem políticas de segurança e políticas de roteamento a nível de control plane? Você tem. Quem que faz? É esse cara que faz. Enfim, tudo que for relacionado a control plane é feito agora pelo nosso V-Smart. Mas aí você se pergunta, fala, mas espera aí, Lucas, eu só consigo tomar decisões de roteamento das minhas caixas baseado no que acontece a nível de data plane. Ok, mas a data plane ela só é construída através da control plane, né? Então a control plane manda informação para a data plane. Então o software fala com o hardware, né? Como que então eu vou conseguir ter a resposta lá no hardware do que eu preciso fazer? Eu aqui, ó, eu site, né? Eu VED 3, 4, Curitiba, Buenos Aires e Rio de Janeiro, ou até mesmo esse cara aqui, sendo que eu não tenho o software, eu não tenho mais inteligência. Como que eu vou tomar essa decisão a nível de hardware? Você toma essa decisão a nível de hardware usando o quê? A gente cria uma comunicação entre esses caras. A gente fecha uma comunicação entre esses caras. A gente fecha uma comunicação entre esses caras. E é aqui que começa a acontecer a magician. A mágica entra agora. Então o que acontece, né? Esse cara é a nossa inteligência da rede, né? Então ele tem lá a nossa V-Smart, é o cara que vai ser o cérebro da nossa rede. E o que esse cérebro faz? Ele fecha uma conectividade com todos os caras que são devices burros agora, que são devices mais simples, que são devices que vai ter somente a sua data plane. Mas é claro que nós temos políticas de roteamento mesmo, né? Ou de decisão de roteamento, ou ACL, que acontecem em data plane, né? E a gente precisa aplicar certas policies em data plane, né? Mas quando eu fecho essa conectividade, a gente tem duas conectividades muito importantes aqui, né? Uma delas é um túnel DTLS. O que é um túnel DTLS, Lucas? É um túnel criptografado, tá? É um túnel criptografado que eu fecho entre esses caras. E entre cada um dos sites, olha que muito louco, tiozão, eu fecho um túnel IPsec.
entre cada um dos sites. Eu fecho um túnel IPsec mais BFD. Cara, isso é muito sinistro. Não vou falar o que é BFD, nem o que é IPsec, mas eu fecho um túnel. Já fiz aula lá de BFD, né? Lembram? Já fiz aula de BFD, né? Mas eu fecho um túnel DTLS entre esses caras. Em cima desse túnel DTLS, aqui que começa a mágica. Eu uso um protocolo que é chamado de OMP. OMP. O que é esse protocolo? Esse protocolo ele é chamado de Overlay Management Protocol. Esse protocolo Overlay Management Protocol, ele é usado para carregar, olha o que acontece aqui, ó, para carregar todas as rotas entre os sites. Pausa, segura aí que agora tu vai sentir o drama, né? O que acontece? Lembra do BGP? Lembra do BGP? Como que o BGP funciona, né? Você fecha uma sessão entre um cara, você fecha a sessão, depois você fechou a sessão, né? Se esse cara funcionar como um Router Reflector, né? Ele manda as rotas pro Router Reflector e o Router Reflector manda para quem? Para todos os peerings. O que é esse protocolo OMP? OMP, o cara catou o BGP, olhou lá, copiou e falou assim, agora você chama OMP. Funciona muito parecido, né? Então o que acontece? Os nossos VADs aqui, os nossos sites, né? Eles mandam agora os seus updates de rota dentro do túnel DTLS, usando o quê? Usando esse protocolo chamado OMP. Então, na hora que eu mando isso daqui lá para o meu vSmart, o que o vSmart faz? Ele reflete essas rotas que eu estou te anunciando. Então, que rotas são essas? As rotas do site, né? Eu anuncio essas rotas via OMP para o nosso vSmart. O vSmart anuncia isso para todos os meus demais sites. Isso daqui é o nosso overlay funcionando. Então, quer dizer, em cima de MPLS, em cima de internet, eu estou levando o quê? Eu tô levando as rotas de SD-WAN, né? Tô tentando ir devagar, tiozão, porque a parada é muito doida, né? Aí o que aconteceu? Então, nosso vSmart aqui, ele é a nossa control plane, né? Ele é a inteligência, ele é o cérebro da rede, né? Ah, mas então beleza, só vamos usar uma caixa, porque eu vou ter mais 3 caixas. Tudo isso daqui, galera, é software, né? Você vai lá, você instala um servidor no seu ambiente, você instala um software dentro desse servidor. Você vai lá e faz um deploy de uma SXI lá e bum, tá funcionando, né? Uma VM zona lá, ou se não bare metal mesmo, tá? Beleza. Mas e por que eu preciso desse cara aqui então, desse vBond, né? Esse vBond, ele é chamado de orquestrador, né? Ou orchestrator. Orchestrator, né? O que é um orquestrador, né? Que é esses nomezinhos, coisa chata, né, tio? O que é esse orquestrador? O orquestrador é muito simples, cara. O orquestrador, ele é responsável por registrar os sites. Como assim, né? Então, se eu tenho sites se registrando, né, na minha topologia SD-WAN, ou seja, um site novo quer se registrar na minha topologia SD-WAN, o que ele faz? Ele manda, né, essa informação lá para o seu orchestrator. Esse orchestrator vai validar esse site baseado numa whitelist, né? Numa lista mesmo que você configura lá com alguns atributos, que é serial number, chassis number. Ele vai validar isso e a gente confirma isso daqui junto com o nosso CA, o nosso Certification Authority, para validar se esse maluco aí que está tentando registrar é um malucão mesmo que eu posso aceitar ele no meu ambiente. Se o vBond valida isso, o que o vBond faz? Então ele está isolado, né? O vBond é a única caixa da sua topologia SD-WAN que precisa ter IP público, tá? Você precisa ter IP público nessa porta aqui, né? Então, se ele aceitou, o que o vBond faz? Via túnel DTLS, ele avisa o vSmart e ele avisa o vManage que... Então ele avisa a minha control plane, ele avisa o cérebro e ele avisa essa outra caixa que eu não expliquei ainda. Ele avisa esses caras que Buenos Aires entrou na área. Por isso que ele é o orquestrador. Ele é o cara que gerencia quem pode usar a topologia e quem não pode usar a topologia. Ele é o fiscal. Liberou, tá liberado.
Valeu, 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 valeu. Falou, Vibond. Falou, 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 falou. Agora meu rolê é com vSmart e meu rolê é com vManager, né? Então ele é só o cara que fica no meio da história ali pra gente ver se vai poder trocar ideia. Pode trocar ideia? Então obrigado, vai fazer esse rolê que agora o papo é comigo, né? Então esse vBond é o nosso orchestrator. Por que isso é tão importante, galera? Porque SD-WAN, ele traz um outro conceito, o conceito do ZTP. O que é o ZTP? Zero Touch Provisioning, né? O que é o Zero Touch Provisioning? É sem tocar na caixa, prover conectividade sem tocar na caixa. O que é isso, né? Prover, você instalar um site sem tocar na caixa. Cara, quem tá no mercado aí, né? Os caras que já trampam na área, que estão fazendo dinheiro, que estão aí voando, é o seguinte, você tá lá, você tem 2 sites novos aí entrando na sua topologia, né? Você tem lá Rio de Janeiro e Curitiba, né? A empresa cresceu, precisa instalar 2 escritórios novos. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, você tem que instalar, né, a conectividade desses sites com o data center. Por quê? O cara precisa acessar o SAP, precisa acessar as aplicações aqui, precisa, enfim, pegar os documentos, né? O cara precisa fazer o rolê dele aqui, né? Acessar os apps da empresa. O que ele faz? Então a gente você ia lá e você criava, aplicava base config aqui, né, primeiro, você criava base config, aí entrava nessa caixa, configurava o que tinha que configurar, enfim, cara, era um parto, né? Você tinha que mandar um técnico lá, você tinha que falar pro cara, vai lá, instala isso daqui para mim, coloca essa base config, entra na chamada, move um PM, move um analista de terceiro nível, move um field engineer, né? Move o site para o cara ficar lá esperando um segurança para abrir a empresa. Cara, é um parto. Então o que você faz para evitar isso, né? A gente usa Zero Touch Provisioning, que é o quê? Já pegou o modem da sua casa? E chega um modem lá da Vivo, né? Não sei como que é no Brasil, ainda faz tempo que eu não instalo uma internet no Brasil, né? Mas aqui, eu quero comprar internet na minha casa, não vem ninguém aqui, né? Os prédios já tem a fibra passada para dentro da sua casa, já tá lá no seu rackzinho aqui, né? Da onde tem meu controle de luz, água, etc, né? A fibra já chega ali, o cara me dá um modem, me manda pelo correio. E tem as instruções lá, espete o modem nesse cabo, espete o power aqui, acabou. E configura tudo sozinho. Isso é Zero Touch Provisioning, né? É você prover conectividade com zero toque. Então não precisa mandar ninguém ali, né? Como que não reduz custo isso, galera? Abre a mente, cara. De novo, a comunidade Cisco é para você ser um profissional... Ia falar um palavrão, mas depois o YouTube dá strike no meu vídeo. Mas é um profissional fera, cara. Um maluco sinistro. Caveira mesmo, tiozão. E caveira é o seguinte, ele tá pensando lá na frente. Você quer trocar ideia com os caras que vão realmente te dar o apoio pra sua carreira. E quem que patrocina a carreira de sucesso, quem patrocina a sua carreira, tiozão, é quem não saca nada do que a gente faz, né? Então você tem que ter uma maneira de pensar que nem aquele cara pra você ver o benefício que isso traz pra empresa, né? A empresa gira em torno de fazer recursos, né? Revenue, né? Então é isso que faz a empresa se movimentar. Então pense isso aqui, o custo que você está reduzindo, se você tivesse um equipamento que você manda lá pro cara, né? O cara coloca o equipamento na rede, vem o carinha lá, a menina do marketing, né? A menina do marketing lá que, a menina tem pouco marketing, não tem nada a ver. Ela bota lá o roteador na rede, espeta o cabo, puf, tá funcionando, né? Coca-Cola tá no ar, McDonald's tá no ar, né? Fiat tá no ar, tá todo mundo funcionando. O banco aqui tá no ar, né? Tá todo mundo funcionando. Por quê? Porque esse processo de Zero Touch Provisioning, ele faz com que toda essa infraestrutura aqui, a gente pode ter ela numa cloud, né? A gente tem uma aula lá no treinamento de Cidadão só falando disso, tá? A gente pode ter ela numa cloud, né? E nessa cloud, eu posso usar, a Cisco tem um negócio que chama de Smart Account. Smart Account, tá? Smart Account ou PNP, tá? Que é o Plug and Play Portal, né? Esse PNP Portal, né? Esse PNP Portal, o que acontece? Esse PNP Portal é onde você faz o registro desse carinha aqui em Advanced. Esse carinha, ele vem, né? Ele vai receber duas coisas. Ele já vem na Cisco. A Cisco, quando faz o chip do hardware para você, né? Ele já manda para você o quê? A Cisco manda para você esse carinha com uma base config, né? Nessa base config, ele vai ter o quê? As informações desse vBond da cloud.
Que informações é essa? Vai ter um DNS, vai ter um vBond, né, usando o DNS, que é o ztp.viptela.com. Aí o que acontece, né? Você recebe pela sua WAN o DNS e o IP, né? Então você tem conectividade com a internet, você vai descobrir esse ztp.viptela.com, você vai achar o seu vBond, baseado no chassis number desse cara e no serial number, né? E no serial number, o que você recebe? Você sabe quem que é o fulano e aí você consegue autenticar com o seu vBond e a topologia começa a funcionar. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Isso é incrível, incrível. Já tentaram inventar plug and play de diferentes maneiras. Nenhum plug and play, né, de WAN funciona igual isso aqui. Isso aqui funciona plug and play mesmo, cara. Assim, zero touch provider. É absurdo, absurdo. Você vê isso aí, é absurdo, né? Aí tem um outro cara aqui, ó. Um terceiro cara, que é o nosso vManager. O que é o vManager e para que ele serve? O vManager, ele vai ser um dashboard, né? Não é um dashboard, né? Mas para começar, acho que é mais fácil falar assim. Ele é um dashboard, né? O que é um dashboard, né? O vManager, ele vai ser a sua interface que gerencia todo o seu ambiente. Esse vManager, ele pode gerenciar também o seu vSmart. Então é através do vManager que você consegue gerenciar toda essa infraestrutura. Então, dentro desse cara, você pode usar o vManager para quê? Para fazer push de configuração. Você pode usar o vManager para fazer troubleshooting. Você pode usar o vManager para fazer gerenciar sua control plane, que é o seu vSmart. Cara, é um single pane of glass, é um único ambiente que ele vai gerenciar tudo para você, toda a sua topologia, né? Se a gente for, aí quando você olha para a topologia de SD-WAN, né, o cara começa só olhar para o vManager, mas não, o vManager é só a interface do dashboard. E aí, para você, a diferença entre você ser um profissional, né, que vai ser mais um carinha na fila do pão, que acha que sabe SD-WAN, e um cara que, tá dominando SD-WAN, essa é a diferença, é você conhecer como que tudo funciona fim a fim. Para você conseguir montar isso daqui, né, você vai ter que acessar via Remote Desktop. Então a gente tem um Windows 2008 aqui, que é como a gente vai acessar via Remote Desktop o seu vManager, né? Então você vai abrir lá o seu Remote Desktop, mas aqui a gente vai logar. Então vou logar aqui, ó, como admin, né? Vamos logar aqui no nosso vManager. Beleza, né? Então esse vManager, ele vai ser o quê? O nosso dashboard, né? Porque eu falei dashboard porque você na hora que você entra, você tem um main dashboard ali que vai te mostrar, né? Lucas, recurso de hardware. É absurdo o recurso de hardware que esse cara consome, assim, absurdo, né? Mas eu vou dar uma alternativa ali para quem quer, enfim, né? Mas aqui a gente vai ter o nosso dashboard. E aqui você tem o seu vBond registrado, o seu vSmart registrado, os seus OneVads, um deles está down, acho que é um site que eu desliguei ele, eu liguei depois, enfim, né? Esses control up é o que? É o nosso túnel de TLS que tá up entre os sites, no caso aqui, né, o nosso vManage e o nosso device, né? Por algum motivo são dois, a gente tem que olhar o que está acontecendo, enfim, né? Eu liguei o lab agora. Mas aqui o que eu quero mostrar é o seguinte, né? Quando você está dentro do seu vManage, o que a gente pode fazer? Posso usar, por exemplo, essa feature aqui, ó, de templates. O que seria esses templates, né? Templates imagina o seguinte, né? Você tem, vamos lá em feature, né? Você tem diversos atributos que se repetem entre os seus devices, né? Então você tem atributos esses como, vamos aqui, ó, para a topologia de novo. Você tem aqui, ó, aqui eu vou usar o SPF, certo? Então aqui é a minha LAN, esse cara está simulando a LAN, né? Aqui eu também vou usar o SPF. Aqui eu também vou usar o SPF.
Entre a minha topologia de backbone, eu vou usar BGP para o MPLS e aqui eu vou usar para a internet, eu vou usar Hot Static. Você não concorda comigo, Champion, que para os 4 sites é exatamente igual? Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma configuração que você teria que aplicar, só muda o quê? Só muda os IPs de WAN. O IP que você vai usar aqui é um, o IP que você vai usar aqui é outro. A Hot Static aqui, o gateway é outro, mas o protocolo é a mesma coisa. Imagina se você pudesse criar templates automatizados, né? Que você só faz um push de configuração para esses 4 malucos aqui. Você faz um template no seu vManage e aplica para esses caras. Ah, mas agora triplica isso, né? Ou faz vezes 1000, né? 4000 devices para você aplicar essa config. Se você tem uma política de QoS, entrou um serviço novo na rede, ou você quer, por exemplo, que tudo que for vídeo, ele saia agora pelo MPLS, tudo que for demais, ele saia pela internet, só que com um SLA específico. Você faz tudo isso via uma única interface, um único vManage. Então, você tem templates, esses templates aqui são templates que a gente pode criar. Então, fui aqui, eu criei uma porrada de templates, né? E depois eu aplico esses templates aos meus devices. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho para esse template aqui, ó, device template, né? BR, de branch, VAD, device template. Eu tenho aqui, ó, 16 feature templates, 16 features que eu criei e eu apliquei para 3 devices. O mesmo para esse headquarter, eu criei 15 feature templates e eu apliquei para um único device. E eu posso ter templates que faz sentido para o mesmo site e eu simplesmente aproveitar templates que eu já criei, somar e criar um novo device template. É absurdo, cara. É absurdo isso daqui. É absurdo, né? Agora, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, vamos lá, então, policies, né? Policies. O que são policies, né? A gente, eu explico lá, né? Mas a gente tem aqui, ó, Central Policy, a gente vai ter Localized Policy, mas eu tenho políticas, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou ter políticas que elas podem ser a nível de... Cara, isso é muito bom, né? Eu posso ter uma política que seja a nível de Control Plane e uma política que seja a nível de Data Plane. E eu falar, né? Eu em um único lugar, né? Então aqui, ó, eu tenho políticas que é para Control Plane e tenho políticas que é para Data Plane, que são esses malucos aqui, né? Eu posso, aqui no meu vManage, eu criar essas policies e eu falar para o vManage, vá lá e faz o push disso para o seu vSmart. O vSmart, que é a nossa Control Plane, aprende essas policies e aplica essas policies para todo mundo. Cara, isso é absurdo. Então, assim, é surreal o controle que você tem da sua infraestrutura usando SD-WAN. Só que aí o que você consegue, né? Por que eu falo que a gente cria um único backbone aqui, né? A gente cria um único backbone porque a visibilidade desse cara, do vManager, não é se você tem MPLS, se você tem internet. A visibilidade dele é que você tem um backbone SD-WAN, né? Na hora que nós vamos ali, né, para nossa topologia, né? Se eu for aqui, ó, eu posso fazer no meu monitor network, eu posso pegar lá o meu device, por exemplo, meu VAD 3, né? E eu usar todas as features de troubleshooting que eu estou acostumado a fazer em linha de comando, eu posso usar via essa interface, simular flows, eu posso fazer trace route, eu posso ver a saúde dos túneis que a gente tem configuradas entre eles. Cara, é absurdo, né? Se a gente pegar no nosso VAD 2, por exemplo, aqui, né, e eu olhar Show Control Connections, é isso aqui que a gente quer ver, ó. Eu vou ter uma conexão com o meu vSmart, uma conexão com o meu vManage. É isso que a gente quer, porque através dessas conexões que a gente vai receber essas informações que a gente está discutindo. Se eu olhar o meu Show MP Peers, né? O que é o MP? O MP é o protocolo que vai fazer o roteamento em SD-WAN. A gente tem o quê? Um peering com o nosso Control Plane, né? Então, o que está acontecendo por trás das cortinas aqui, galera? Nós temos, né, esses caras visto como um único backbone SD-WAN. Para o nosso VAD 2, por exemplo,
isso aqui é visto como um T-Lock, né? E isso aqui é visto como um segundo T-Lock. Esse T-Lock é uma maneira do protocolo OMP entender quem que é o next hop na perspectiva do VIED 4. Então, quando o VIED 4 quiser chegar até o VIED 2, ele vai escolher o T-Lock do MPLS, usando o IPsec, ou ele vai escolher o T-Lock da internet, usando o IPsec. Só que quem gerencia por onde que sai o tráfego e quando sai por aquele link o tráfego, por quando que ele vai usar aquele T-Lock específico, quem decide isso são as políticas, as policies que nós criamos, que vai manipular como que o MP injeta as rotas para esses T-Locks na tabela data plane do nosso VIED 4. Cara, é incrível. É incrível, né? SD-WAN, ele é o poder. A otimização que você consegue fazer no seu ambiente usando SD-WAN, e se prepara, né? Bancos. Todos os bancos estão migrando para SD-WAN. Aqui no banco a gente tem uma topologia absurda de SD-WAN, né? Santander está migrando para SD-WAN. Se for pegar Bradesco, a gente tem um projeto grande migrando para SD-WAN. E no Brasil, tá? Que é falando com o pessoal que eu conheço, né? Você pegar todas as operadoras estão migrando para SD-WAN. Mas você quer estar dentro do mercado, disputando as melhores oportunidades. Isso aqui é o futuro. Bom, então tá aí. Agora você aprendeu com quem realmente está no campo de batalha como que SD-WAN funciona. Se você está estudando para ser um profissional de infraestrutura de redes ou quer se tornar esse profissional, tu tem que dominar SD-WAN. E nada melhor aprender com quem realmente implementa isso no dia a dia. Por isso, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, encerrar essa aula sinistra, esse vlog que nós acabamos de fazer, eu vou deixar alguns links importantes aqui para você embaixo. O primeiro deles eu quero convidar para que você se inscreve no canal, que você curte esse vídeo. E o terceiro, por favor, vai lá, se prepara para a próxima turma da comunidade Cisco HackOne, para que você possa aprender com quem é skin in the game, que você consiga fazer parte da próxima turma e a gente continue a nossa jornada pro data. Valeu, fui, vou fechando por aqui, forte abraço, terça-feira que vem, já sabe, a gente tá aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, toda terça às 20 horas, tem vlog novo, live, tem tudo, é só chegar aqui toda terça às 20 horas.